Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia. Hoje eu fiz uma aula diferente, hoje eu fiz uma aula de slide, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre histologia, principalmente sobre o tecido epitelial, tá bom? Histologia. O que é a histologia? Histologia vai ser o estudo dos tecidos, os seus componentes e sua organização em órgãos. Então, nós tínhamos o estudo da citologia, nós estávamos estudando o ramo da citologia. O ramo da citologia, que, como a gente pode ver, é o ramo das células, é o estudo das células. Lembra que logia a gente vai estar falando sobre estudo. Logia significa estudos, tá? Assim como em biologia, que é o estudo da vida, bio é vida, logia é estudo, então é o estudo da vida. Então, nós vamos estudar os tecidos, tá? O que são os tecidos? Os tecidos vão ser um conjunto de células com estruturas semelhantes que expressam uma função definida e única. Então, nós vamos ter os tecidos como um conjunto de células com a mesma função, tá? E aí, depois, seguindo, nós vamos estudar os órgãos, que são os conjuntos de tecidos, os sistemas, que são órgãos com funções, e o organismo, que é todos os meus sistemas, tá? Seguindo, como são formados os tecidos? Isso é muito importante. Eles são formados a partir de um folheto germinativo, tá? Ou chamados também de folhetos embrionários, tá? Tecido embrionário que origina os diversos tecidos e órgãos, tá? Os seres humanos são organismos triblásticos. Isso significa que eles possuem 3 folhetos embrionários. Olhando essa imagem aqui, a gente pode ver que nós temos os 3 folhetos embrionários aqui. São chamados de ectoderma, que é a camada mais externa. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas aqui na parte de fora. Ectoderma. Mesoderma são essas bolinhas em verde aqui, é a camada do meio, mesoderma. E a endoderma é essa camada aqui, ó, de dentro, endodentro. Então, o nosso organismo é formado, os nossos tecidos, os nossos órgãos são formados a partir desses folhetos embrionários, principalmente os nossos tecidos são formados a partir desses folhetos embrionários. E aí nós temos aqui o ectoderma, que é a camada mais externa, ela vai dar origem ao tecido da epiderme, ao tecido epitelial, aos anexos epidérmicos, o sistema nervoso, as cavidades. A mesoderma vai dar origem à derme, os ossos e músculos, o sistema circulatório e reprodutor. A endoderma, que é a camada mais interna, vai dar origem ao sistema respiratório e aos órgãos do sistema digestório, tá bom? Simples, tudo bem? Agora, tipos de tecido. Nós temos 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, que vai dar origem ao órgão da pele. Tecido conjuntivo, que aí nós vamos ter alguns tecidos anexos. Tecido muscular e o tecido nervoso, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o tecido epitelial. O que é legal aqui vocês verem é como eles são formados. Lembra que nós estávamos estudando a citologia e nós não tinha o desenho da célula normalmente, aquela célula redondinha. Mas aqui a gente pode perceber que tudo isso aqui, ó, são células. Eu tenho aqui as células do tecido conjuntivo, que não são redondinhas. Eu tenho aqui as células do tecido epitelial, que a gente vai ver que tem vários tipos. As células do tecido muscular, que são divididas em fibras. E as células do tecido nervoso, que a gente já deve ter visto um pouquinho. Vamos lá. Tecido epitelial. Função: revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Tranquilo, é a nossa pele, tá? É formado por células justapostas. Células justapostas são células muito juntinhas, tá? Entre as quais se encontra pouca substância extracelular. Então, elas são tão juntinhas que entre uma célula e outra eu não vou ter nenhuma substância extracelular. Pouca ou nenhuma. Eu vou ter elas muito coladinhas. Por quê? Porque é um epitélio de revestimento. A nossa pele aqui, acima dela, o que forma, tem a epiderme, que é o tecido de revestimento. Então, vai garantir proteção ao nosso corpo. Se eu tivesse as células um pouquinho afastadas, poderia entrar alguma substância, poderia entrar algum invasor. Então, eu preciso das minhas células muito justapostas para conferir proteção, tá?
Suas células são avasculares, lembrando que o prefixo A na biologia significa negação, então elas não possuem vasos sanguíneos. Então, os nutrientes, toda a questão do oxigênio, são recebidos através do tecido conjuntivo, que é a camada de baixo, tá? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, eu tenho o meu tecido epitelial, as células justapostas aqui, ó, tudo bem? E aqui embaixo, eu tenho o meu tecido conjuntivo, tá bom? Continuando. O tecido epitelial, ele é caracterizado por muitas junções celulares, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui bem rapidinho, porque isso aqui a gente já deve ter visto em especializações na membrana, quando a gente estudou citologia, e é uma coisa, é um ou outro que a gente vai estar nomeando aqui, tá? Eles servem para juntar dois tipos de célula, tudo bem? A questão original, mas cada um tem sua característica diferente. Nós temos então aqui, ó, acompanha aqui na imagem, as zonas de oclusão ou junções oclusivas, ó, são esses aqui, que vão impedir o trânsito de substâncias. Aqui, ó, eu estou falando de uma célula, aqui eu estou falando de outra. Então, eu tenho aqui as junções de oclusões. São formadas por ocludinas, que são essas bolinhas aqui, tá bom? Aqui, ó, se você olhar aqui em cima também, essas aqui a gente já viu especializações na membrana, são as microvilosidades, tá? Se você ainda não lembra, eu tenho um vídeo também sobre especializações da membrana, que você pode dar uma olhada, tá? Segundo, junções aderentes. Tem a função de ancorar as células, olha só. E aqui nós vamos ter alguns filamentos de actina, algumas proteínas de actina, que são essas em vermelhinho aqui, ó. Mas se você olhar, as junções aderentes, elas vão funcionar como ganchinhos aqui, ó. Tudo bem? As junções aderentes, elas são muito parecidas com os desmossomos, que é esse aqui de baixo, ó. A única diferença entre eles é que o desmossomo ele vai apresentar proteínas transmembranas conectadas por filamentos intermediários ou filamentos proteicos, tudo bem? Ó, aqui, ó, são formados de proteína, são filamentos intermediários, mas tem a mesma função, conectar uma célula e outra, tá bom? Junção comunicante ou junção gap são canais de conexão. Aqui, olha como funciona. Funciona como se fosse uma ponte. Agora, toma cuidado com hemidesmossomo, tá bom? Que ele vai ligar, ele não liga uma célula a outra, ele vai ligar uma célula à lâmina basal. Entre a epiderme, eu tenho a camada de epiderme que a gente está estudando. Entre a epiderme e a derme, que é o tecido conjuntivo, eu vou ter uma lâmina basal, que é essa aqui em amarelo. Aqui embaixo, onde está escrito matriz extracelular, é a minha derme. Então, entre esses dois, eu vou ter uma lâmina basal. Então, o meu hemidesmossomo, ele vai ligar as células da epiderme à lâmina basal. Tudo bem? Seguindo. Tecido epitelial, dividido em dois tipos. Eu vou ter o meu epitélio de revestimento e eu vou ter o meu epitélio glandular, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tecido epitelial de revestimento. Vai recobrir, revestir todas as superfícies corporais, tá? E aqui eu tenho, exceto as cartilagens articulares, esmalte do dente e a superfície anterior da íris, tá? Mais pra frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse. Aqui, só para você ter uma noção como o meu tecido epitelial é importante. E olha só, esse epitélio de revestimento, ele vai revestir tanto externamente quanto internamente, tudo bem? Então, eu tenho o epiderme tanto fora do corpo quanto dentro do corpo, tá? Classificação. Agora vem a parte um pouquinho mais complicada. Peço que você preste atenção, tá? Então, eles podem ser classificados de dois tipos. Quanto ao número de células ou quanto à forma das células, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre quanto ao número de células. Eu vou ter epitélio simples ou uniestratificado, que é formado por uma camada de célula. Olha aqui, tranquilo, uma camada de célula. Aqui eu tenho a minha célula, tranquilo. Eu tenho o meu epitélio estratificado, que é formado por mais de uma camada de célula. Então, eu vou ter estratificado. Ou o meu epitélio pseudo-estratificado. Quando eu falo pseudo, é falso. Então, vai ser um falso estratificado.
ele é formado por uma camada, só que ele tem diferentes alturas, que parece, dá a impressão de ser estratificado. Então, eu vou ter aqui, ó, um falso estratificado. Ele é formado por uma camada só, mas são diferentes alturas, tá? Quanto à forma das células, então, eu tenho 3 tipos de quanto a número de células, e eu vou ter 3 tipos quanto a forma de células. Eu posso ter epitélio pavimentoso, tecido epitelial pavimentoso, que é quando as células são achatadas, tá? Eu posso ter tecido epitelial cúbico, quando as células têm formas de cúbico, tranquilo. E epitelial prismático, quando as células são alongadas em forma de coluna, tá bom? Ele também pode ser chamado de colunar. Agora, entre essas classificações, eu posso ter uma classificação misturada. Então, o meu epitélio simples, ele pode ser pavimentoso, cúbico ou prismático, tá? Lembra que o simples, ele é formado por uma camada de células, tá? Então, agora a gente parou de ver imagens, desenhos, agora a gente está vendo imagens reais, tá? E isso é muito importante você conseguir assimilar um ao outro. Então, lembra que o epitélio simples ele é formado por apenas uma camada. Então, eu vou ter o epitélio simples pavimentoso. O pavimentoso são aquelas camadas achatadas. E onde tem isso? Por exemplo, na pleura pulmonar, tá? Lá por dentro dos meus pulmões, internamente, eu vou ter esse epitélio. Epitélio simples cúbico. Aqui, ó, simples de uma camada. Essa aqui, ó, na forma de cubinhos. Olha só como é que tá. Exemplo nos túbulos renais. Agora o meu epitélio simples prismático. Olha aqui como é que é. Simples, uma camada, e prismático em forma de prisma. Nas microvilosidades intestinais, lá dentro do meu tubo digestório. Tudo bem? Agora, o meu estratificado, ele também pode ter essa mistura. O que você tem que dar importância aqui? Esse aqui da frente. Estratificado pavimentoso, lembra que o estratificado ele tem mais de 2 camadas, 2 ou mais, né? E pavimentoso é aquele achatado. Eu vou ter dois tipos. O pavimentoso não queratinizado, que não possui queratina, e o meu estratificado pavimentoso queratinizado, tá? Que possui queratina. Então, são 2 tipos. O não queratinizado e o queratinizado, tá? O não queratinizado, ele tem essa forma e ele tem no esôfago, na língua. E o queratinizado, ele tem na epiderme. Então, toma cuidado aqui, que quando eu falo epiderme, ele é o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tá bom? É complicado, um pouquinho, mas a gente consegue. Agora, estratificado cúbico. Eu vou ter ele nos ductos de algumas glândulas, tá? Estratificado prismático, tá? Eu vou ter aqui, ó, estratificado são várias camadas, prismático, eu vou encontrar isso na uretra, tá? Agora, continuando, com o meu pseudo-estratificado, eu vou ter pseudo-estratificado ciliado, tá? Lembrando que os cílios são para ajudar na locomoção da membrana, mas também aqui, nessa função, ele vai estar auxiliando na traqueia, nos brônquios, então ele vai auxiliar nessa retenção de sólidos, retenção de poeira, tá bom? Ele vai estar auxiliando no meu sistema respiratório para reter, tá? Eu também vou ter o epitélio de transição, que é formado por células que variam de acordo com a distensão do órgão, no qual é o contrário. Esse aqui também é muito importante. Esse epitélio de transição, eu vou estar encontrando ele na minha bexiga urinária. Então, ele é importante. Quando a minha bexiga está com muita urina, ele vai se distender e as suas células vão virar pavimentosas, vão virar achatadas. Agora, quando ele está sem urina, eu vou ter umas células redondas e ovais. Tudo bem? Então, esse de transição, ele se alonga, se distende de acordo com o órgão que ele é encontrado. Agora, tecido epitelial glandular. Falamos sobre o de revestimento, agora vamos falar sobre o glandular. Forma as glândulas, que são responsáveis por secretar substâncias, tá bom? Então, eu posso ter secreção de hormônios,
secreção das glândulas sebáceas, secreção de muco, é feita por esse epitelial glandular, tá? Aqui eu mostrei como é que são formadas as glândulas, tá? Aqui tem o esqueminha. Aqui, nesse esquema aqui, é formada uma glândula exócrina e nesse esqueminha é formada uma glândula endócrina, tá bom? Mesma coisa aqui, endócrina e exócrina. Classificação. Como eu falei, tenho duas. Glândula exócrina, que vai possuir ductos e liberam suas secreções em cavidades ou na superfície do corpo, tá? Então, a glândula exócrina, ela é classificada por ter ductos, tá? Aqui eu coloquei como exemplo as glândulas sebáceas. E a glândula endócrina, ela não tem ductos, então elas produzem as secreções e elas lançam diretamente no sangue. Aqui eu coloquei esse esqueminha e temos exemplo a tireoide. Também nós possuímos uma glândula mista, só temos uma e ela é muito importante, que é o pâncreas. Ela possui uma porção endócrina e uma porção exócrina, tá? Uma porção endócrina que secreta no sangue e uma porção exócrina que secreta por ductos. Tudo bem? Classificação quanto à forma de secreção. Essa parte não é tão importante quanto as outras, mas é bom saber. A holócrina é uma célula que ela vai carregar na secreção todo o seu conteúdo. Então, eu vou ter uma célula que vai ser secretada, tudo bem? Por exemplo, das glândulas sebáceas. Agora, a merócrina, eu vou ter a célula intacta secretando o que ela precisa, tá? Como o caso, as glândulas parótidas. A apócrina, eu vou ter uma porção da célula vai ser secretada. Parte da célula vai ser secretada, tá? Então, na holócrina, eu vou ter secreção da célula inteira. Na merócrina, eu não vou ter secreção da célula. Agora, na apócrina, eu vou ter secreção parcial da célula, tá? Como exemplo, as glândulas mamárias. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!